Olá, pessoal do oitavo ano do Colégio Novo Milênio. Gente, vamos continuar falando aí a respeito dos Estados Unidos, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão dos aspectos econômicos. Toda vez que a gente fala de aspectos econômicos, olha, vamos começar aqui a respeito do crescimento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre toda a parte histórica de como os Estados Unidos cresceu economicamente. E começa aqui na página 410 da unidade 3 do módulo 2 de vocês, certo? A unidade 3, gente, ela tá falando aí a respeito do crescimento dos Estados Unidos durante o século XX, que no caso foi o século que realmente os Estados Unidos se consolidou, né, como potência mundial, como potência econômica. Então, hoje em dia, os Estados Unidos, vocês sabem que é uma superpotência e que é um dos países mais ricos do mundo. É um país que tem o maior PIB mundial, tá certo? Aí aqui começa dizendo o seguinte, ó. Durante o século XX, graças a diversos fatores, como a Primeira Guerra Mundial, que provocou a desestruturação política e econômica da Europa, os Estados Unidos passaram a exercer hegemonia industrial sobre o mundo. Então, ó, essa hegemonia industrial, gente, ela veio logo em seguida, né, da França e também da Inglaterra. A Inglaterra, como vocês sabem, foi o pioneiro, né? Porque toda a Revolução Industrial, todo o processo industrial começou na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, seguido da França, que foi o segundo país, e assim por diante, tá? Então, os Estados Unidos, ele esteve presente durante essa época ainda de primeira Revolução Industrial e a partir da segunda Revolução ele já tomou aí a liderança, tá certo? Então, ó, século XX, a gente já teve a liderança dos Estados Unidos como potência industrial, tá bom? Aí aqui diz assim, ó, esse período foi marcado pela alta produção de mercadorias, pelo alto consumo, pelo crescimento das indústrias, fatores que, aliados, incentivaram a procura por ações de várias empresas. Então, ó, várias empresas de todo o mundo começaram a procurar ações nas empresas, né, nas bolsas de valores aí dos Estados Unidos. Isso aconteceu, né, ainda no início do século XX. Então, os Estados Unidos já era altamente reconhecido como uma potência industrial e essas empresas elas estavam procurando investir suas ações, né, nas bolsas de valores de Nova York. Aí o que acontece? Diz assim, ó, no entanto, esse próspero cenário entrou em declínio após a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, vocês sabem que terminou em 1918, né? Em 1918, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, todos os países da Europa estavam aí tentando se reerguer, né? E estavam aí investindo na Bolsa de Valores lá de Nova York. Aí o que acontece? Aqui continua dizendo o seguinte, ó, que diminuiu o poder de compra dos europeus e, consequentemente, a produção de mercadorias, ocasionando desemprego e queda do valor das ações das empresas, o que acarretou a quebra da Bolsa de Nova York. Então, a quebra da Bolsa de Nova York, que foi em 1929, ficou conhecida como a Grande Depressão, e eu tenho certeza que vocês já estudaram ela em História. Então, a quebra da Bolsa de Nova York não afetou somente os Estados Unidos, afetou todos os países que investiam nele, ou então que tinha relações, né, de importação e exportação com os Estados Unidos. Como ele entrou em crise, né, várias pessoas, né, várias empresas realmente decretaram falência, e os Estados Unidos eles estavam vivendo uma época aí muito difícil, que foi essa época da crise da Grande Depressão. Então, todos os países eles também foram afetados por essa quebra da Bolsa de Nova York. Aí aqui continua dizendo o seguinte, a foto a seguir retrata a fila da população para receber comida durante o período de crise. Aí a gente tem aqui em 1930, né, essa imagem, mostrando a fila de nova-iorquinos para receber café e pão em 1930. Na época, a demora do governo para reagir à situação agravou a crise. Então, ó, a gente teve aí a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, 1930 a gente ainda estava com essa grande crise, ó, as pessoas aí recebendo café e pão em grandes filas, né? E a gente teve aí uma mudança, né, nesse quadro econômico aí, que foi o New Deal, certo? O New Deal, que foi criado aí por Franklin Roosevelt, que era um presidente dos Estados Unidos, foi uma política, né, estatal, ou seja, uma política criada pelo Estado
para ter mudanças, para tentar realmente sair desse momento de crise, tá bom? Aí aqui diz o seguinte, ó. A crise ocasionou falência de empresas, desemprego em massa e pobreza nos Estados Unidos, afetando então o restante do mundo. Para sair dessa situação, o governo passou a fazer intervenções na economia e promover mudanças no sistema capitalista. Essas intervenções foram promovidas pelo presidente Franklin Roosevelt e ficaram conhecidas como New Deal. Entre as medidas promovidas pelo governo, podemos destacar os investimentos em obras públicas para gerar empregos, a criação de previdência social, que no caso é a aposentadoria, né? A concessão de empréstimos aos bancos e o estímulo à produção agrícola. O setor industrial também passou por uma série de medidas que foram implantadas principalmente por Henry Ford. Entre elas, duas foram muito marcantes. A redução da jornada de trabalho para 8 horas, que no caso hoje em dia é implantada pela maior parte dos países. A maior parte dos países tem aí a jornada de trabalho de 8 horas. Tem países que ainda tem uma jornada de 14 horas, né? Mas desde a primeira Revolução Industrial a gente tinha quase todos os países aí com uma jornada de até 16 horas, certo? 16 horas de trabalho. Então, ó, foi reduzida aí para uma jornada de 8 horas e ele também implantou uma técnica de linha de montagem, que ficou conhecida como Fordismo. O Fordismo, gente, era uma linha de produção, né, para tentar facilitar a produção aí dos automóveis e também fazer com que o processo ele fosse dividido. Então, cada funcionário tinha uma função diferente e aquele filme chamado Tempos Modernos, que inclusive está sendo recomendado para vocês aqui, ó, nessa próxima página, na página 411, e ele fala aí, no caso, nesse filme, faz uma crítica a esse tipo, né, esse estilo de produção que era o Fordismo, que era justamente dividir para cada funcionário uma função diferente. E o funcionário ele ficava realizando aquela função repetidamente. E no caso, essa função que era realizada por ele foi criticada muito no filme com aquela questão de quando ele apertava os parafusos, né, o papel de Charlie Chaplin, ele apertava os parafusos, mesmo ele não estando na função, ele continuava com aquele tique nervoso, né, como se ele realmente estivesse apertando o parafuso o tempo todo. Então, ó, esse filme aí, no caso, ele fez essa retratação, né, essa crítica, na verdade, ao Fordismo, mas o Fordismo ele foi uma medida, no caso, estratégica por Henry Ford, para tentar tirar aí a indústria automobilística da crise, tá certo? Então, ele fez isso por causa de quê? Vamos ler aqui, ó, algumas causas para isso. Entre elas, duas foram muito marcantes: a redução da jornada de trabalho para 8 horas, que a gente já falou, e a implantação da técnica de linha de montagem, em que cada trabalhador ficava responsável por uma etapa de processo de fabricação dos automóveis, o que tornava a produção mais rápida, reduzia os custos de produção e, consequentemente, o preço da mercadoria. A seguir, retrata o sistema de produção proposto por Henry Ford. Aí a gente tem aqui, ó, a linha de montagem com base no sistema Fordista. Essa imagem aqui, ó, onde cada funcionário tem uma função diferente, tá certo? Na página 411, gente, ele tá falando aí sobre a questão da redução da jornada de trabalho. Aí diz assim: a redução da jornada de trabalho tinha como objetivo disponibilizar mais tempo para o lazer dos operários, estimulando assim o consumo. Porém, o sistema de produção fordista era desgastante para os funcionários, que trabalhavam sempre na mesma função, em uma rotina exaustivamente repetitiva e desconheciam o restante da linha de montagem. Ou seja, aquele funcionário só sabia fazer aquela função. Por quê? Se o funcionário aprendesse toda a linha de montagem, aprendesse o produto do início ao fim, talvez, né, esse funcionário depois quisesse trabalhar e quisesse criar, né, fazer o carro completo, tá? E quisesse ser aí tipo uma concorrência para a Ford. Então, essa linha de montagem, ela tinha duas funções, né? Estimular o funcionário a trabalhar um pouco menos, né? Uma jornada de trabalho reduzida, mas na qual ele tivesse aí o estímulo ao consumo. Então, cada funcionário tinha que comprar também um carro,
Por quê? Porque era o consumo aí do sistema fordista. Ele queria mostrar que se os funcionários têm carro, as pessoas também elas teriam que ter. Então foi um estímulo à venda, tá? Ao consumo realmente. Aí, ó, todas essas medidas destacadas anteriormente foram fundamentais para a retomada do crescimento do país. Então, os Estados Unidos, né, depois da crise da Bolsa de Nova York, saiu da crise fazendo essas várias medidas aí, tanto do New Deal, que foram medidas estatais, como também medidas isoladas aí de empresas, né, que realmente queriam crescer e queriam aí desenvolver o país, tá certo? Aí continuando, diz assim, ó, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto as potências europeias ficaram fragilizadas, os Estados Unidos aproveitaram o momento para vender seus produtos no continente europeu. No caso, gente, quando a Europa saiu realmente da Segunda Guerra, ela saiu aí, no caso, no momento de fragilidade. A gente tinha aí, no caso, a Alemanha, que tinha sido arrasada pela guerra. A gente tinha aí os países que estavam realmente fragilizados. Os Estados Unidos aproveitou essa oportunidade para duas coisas. Tanto para vender os seus produtos, como também para ajudar, né, os países a se reerguerem com aquela questão do Plano Marshall, que com certeza eu já falei para vocês nas aulas e vocês também já devem ter visto em história. E com essa ajuda financeira que ele deu através do Plano Marshall, ele obtinha aí o apoio, né, desses países que tinham sido arrasados pela Segunda Guerra. Aí continuando. Fortalecendo a economia norte-americana, que se tornou uma potência hegemônica a partir da segunda metade do século XX, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí, depois da guerra, os Estados Unidos e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética, iniciaram um período de disputas ideológicas entre o capitalismo, defendido pelos Estados Unidos, e o socialismo implantado na União Soviética. Gente, capitalismo e socialismo, esse contexto aí é o contexto da Guerra Fria, tá certo? Os Estados Unidos defendiam o sistema econômico capitalista e a União Soviética defendia o modelo econômico socialista. Então, eles entraram em guerra, né? Nessa guerra que realmente foi uma guerra ideológica, sem ter um confronto direto, que ficou conhecida como Guerra Fria. Vocês vão ver, ou já viram, provavelmente, Guerra Fria em História e também vão ver em Geografia, tá certo? Aí aqui diz assim, ó, durante esse período as duas potências demonstravam seu poder por meio da corrida espacial. Essa corrida espacial era para ver quem chegava primeiro no espaço e quem fazia maiores descobertas, né, fora da órbita do nosso planeta. Então a gente teve aí, no caso eles mandaram o primeiro homem para órbita, né, do caso da Terra, que foi Yuri Gagarin, no caso eles mandaram a União Soviética, e os Estados Unidos mandaram aí, mandou o homem para a Lua, né? Que no caso foi em 1969, inclusive está retratado aqui nessa imagem, tá? Esse astronauta aí, o Armstrong, ele chegou aí, no caso, em 1969 na Lua, né? Que no caso o ano passado fez 50 anos. Dessa chegada à Lua, né? Aí, aqui tem falando também a respeito da corrida armamentista. A corrida armamentista era para ver quem realmente tinha um maior poderio nuclear, né? No caso, os armamentos nucleares que Estados Unidos e União Soviética produziam e que realmente o mundo vivia nesse momento de tensão. Porque ninguém sabia se alguém, né? Se um dos dois, eles iam realmente se enfrentar, no caso, com esse armamento nuclear, com essas bombas nucleares. Então, o mundo viveu esse tempo inteiro, ou seja, de 1945 até 1991, que foi o período que durou a Guerra Fria, nesse momento de tensão, tá? Por causa desses armamentos nucleares. Aí aqui diz assim, ó. Durante esse período, as duas potências demonstravam seu poder por meio da corrida espacial e armamentista, com o lançamento de satélites, a chegada do homem à Lua, o desenvolvimento de armas nucleares, a ampliação do exército e etc. Aí aqui embaixo continua. Os Estados Unidos e a União Soviética também defenderam seus interesses realizando intervenções militares em outros países, como a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. Gente, Guerra da Coreia foi uma guerra civil que ocorreu lá em 1953. Metade da Coreia, ou seja, a Coreia do Norte apoiava a União Soviética com o socialismo e metade apoiava aí os Estados Unidos com o capitalismo, no caso a Coreia do Sul. E até hoje, né, a gente tem aí a divisão da Coreia. A Coreia não se reunificou, né? Até hoje ela é considerada aí dois países, desde essa época aí da Guerra Fria, tá?
Aí aqui, ó, foi nessa época que ocorreu a terceira revolução industrial, também como revolução técnico-científica. Alguns livros, alguns autores também chamam de revolução técnico-científica informacional, tá? Aí liderada pelos Estados Unidos. Esse processo é marcado pelo uso de conhecimento da ciência e da tecnologia para a produção industrial, o que contribuiu para o surgimento de novos ramos industriais, como a biotecnologia, a química fina, a microeletrônica e a robótica. Os Estados Unidos lideraram essa fase do desenvolvimento industrial. Aí aqui, na página 412, a gente está falando aí dos aspectos econômicos dos Estados Unidos, no caso, os aspectos econômicos atuais, tá certo? Vamos entender. Aqui diz assim, a produção industrial dos Estados Unidos pode ser dividida em dois belts industriais. O Manufacturing Belt, localizado na região dos estados nordeste dos Estados Unidos, até a região dos Grandes Lagos. E o Sun Belt, que abrange as regiões oeste, sul e sudeste do país. Preste atenção, gente. O Manufacturing Belt, ou seja, o cinturão da manufatura, porque lá todo o processo industrial é formado aí nesses locais chamados de cinturões. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem o cinturão do milho, o cinturão do trigo, o cinturão do algodão, o cinturão da indústria tradicional, o cinturão dos laticínios, o cinturão do sol. Então, a gente tem vários tipos de cinturões. O que é o cinturão do sol? A gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, ó, cinturão da manufatura são as indústrias tradicionais, as indústrias de base, as primeiras indústrias que a gente teve aí no Nordeste dos Estados Unidos. Esses cinturões, eles também ficam ali na região dos Grandes Lagos. A região dos Grandes Lagos fica na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, tá? E é uma das regiões mais populosas, mais urbanizadas e mais industrializadas dos Estados Unidos. Aí o cinturão do Sol é uma região industrial, né, que fica aí no oeste, no sudeste e no sul dos Estados Unidos. E é uma região mais nova, mais, digamos assim, que voltada para a tecnologia, voltada para indústria realmente mais tecnológica, tá? Informacional. É onde a gente tem o Vale do Silício, né? Onde a gente tem aí as indústrias mais recentes. Aí aqui, ó, vocês vão ver que nesse mapa da página 412, vocês vão ter essa região aqui em amarelo, que é a região antiga dos Estados Unidos, industrial, né? Que no caso é o nordeste dos Estados Unidos e a parte da região dos Grandes Lagos. Vocês vão ver os Grandes Lagos aqui, ó, nessa fronteira do Canadá. E a gente tem essa região aqui, essas regiões rosa, né? Que fica aqui, ó, no sul, né? No sudeste. E também aqui, ó, na parte oeste, tá? Aqui em cima, na fronteira com o Canadá e aqui, ó, do lado dos Estados Unidos. Nessa parte oeste, nessa parte sudeste e sul, a gente vai ter aí essa região que a gente chama de Cinturão do Sol, que é uma região mais voltada para indústrias tecnológicas, tá? Aí aqui, onde a gente tem essas estrelinhas, são cidades onde estão instaladas montadoras norte-americanas, maquiadoras. E a gente também vai ter aqui, onde tem esses círculos, são cidades fronteiriças, onde estão implantadas várias indústrias também maquiadoras. Aí a gente tem as setinhas aí mostrando as áreas onde tem minério de ferro. A gente também vai ter aí a base da NASA, né, aqui embaixo, ó, certo? Pertinho de Miami. A gente vai ter aí também, ó, o limite entre Snowbelt e Sunbelt, que é o Cinturão do Sol. A gente tem aí as áreas onde tem a siderurgia, que é uma indústria de base, né, uma indústria pesada. Tem áreas onde tem petroquímica, automobilística, indústria têxtil, que é a indústria de tecidos. E tem a indústria também aí, ó, têxtil com implantação recente, indústria de ponta, que no caso tecidos mais recentes, tá certo? Com uma tecnologia mais avançada. Aí tem aí os pontos azuis, onde a gente tem indústrias aeronáuticas. A gente também vai ter a indústria aeroespacial da NASA. E a gente tem os locais onde a gente tem os tecnopolos, que são os polos tecnológicos, tá? Que a gente chama de tecnopolos. Aí aqui diz assim, como ressaltamos anteriormente, o processo de industrialização dessa região está ligado ao desencadeamento da Guerra de Secessão. Gente, Guerra da Secessão, ó, lembra que eu falei
quando eu falei da ocupação territorial dos Estados Unidos, que é a Guerra da Secessão, foi aquela guerra entre as colônias do Sul e do Norte, né? Foi uma guerra civil, onde as indústrias do Norte, elas eram mais industrializadas, a indústria do Sul, elas eram mais atrasadas, né? Tinham um serviço escravizado e tudo mais. Então teve essa guerra aí da secessão, que era realmente para ter a separação, certo? Das 13 colônias, mas isso não aconteceu. Aí, ó, que acabou com a vitória do Norte, que era a parte industrializada, e ocasionou o crescimento das atividades industriais na região nordeste do país. Por isso que o Nordeste dos Estados Unidos é mais industrializado até hoje, porque desde essa época aí das 13 colônias a gente já tinha industrialização aí nos Estados Unidos. Aí, continuando, diz assim: as características naturais também propiciaram a industrialização do Manufacturing Belt, que é essa região do Nordeste, tá? Região mais antiga. Aí, como a presença de ferro e carvão mineral, além de importantes vias fluviais, que no caso são através dos rios, né? Que facilitaram o deslocamento de mercadorias para portos na costa do Oceano Atlântico. Aí entre a região dos Grandes Lagos, Superior, Erie, Michigan, Huron e Ontário, que são esses 5 grandes lagos, esses são o nome dos 5 lagos, tá? E dos rios Hudson e São Lourenço, foram construídos canais e eclusas que possibilitaram o tráfego de embarcações e favoreceram o desenvolvimento das regiões, aliás, das cidades da região de Detroit, de Chicago e de Cleveland. Aí na página 413, ele continua dizendo assim, ó. Nas últimas décadas, as siderúrgicas e as grandes montadoras da Manufacturing Belt, que é dessa região nordeste dos Estados Unidos, vem enfrentando uma significativa crise, o que levou a região a ser chamada de Rust Belt, cinturão da ferrugem. No caso, é uma ironia, né, gente? Como a gente tem as indústrias mais antigas lá no Nordeste dos Estados Unidos, e algumas indústrias já estavam ficando um pouco ultrapassadas, um pouco defasadas, então eles começaram a chamar essa região de Rust Belt, cinturão da ferrugem, com um termo assim meio pejorativo, porque como tinha surgido o cinturão do sol, com indústrias mais tecnológicas, indústrias mais avançadas, começaram a falar um pouco aí desse manufacturing belt, dessas indústrias mais antigas, como se fosse realmente um cinturão da ferrugem, tá? Aí, ó, em virtude do grande número de prédios e empresas que foram abandonados, apesar de ter perdido indústrias, a região continua sendo importante do ponto de vista econômico, pois abriga importantes centros financeiros e a sede de grandes empresas, além do fato de o setor de serviços empregar boa parcela da população. Aí aqui a gente tem, ó, a imagem do Vale do Silício, né? O Vale do Silício aí, ó, uma mancha urbanizada, essa área aqui roxa é a parte mais urbanizada dessa região. E a gente tem aí a mancha com vegetação, tá? Aí tem os principais centros universitários e as indústrias de alta tecnologia. Gente, o Vale do Silício ele é muito visitado, né? Também pela essa questão aí de ter indústrias de alta tecnologia, voltada para a área de pesquisa. Então, quem é pesquisador, quem gosta de trabalhar com essa área aí de informática realmente, tem o desejo, né, de conhecer aí o Vale do Silício, tá? Que é um grande referencial nessa área. Aí aqui, entre alguns fatores que ocasionaram tal crise, a crise lá do Manufacturing Belt, podemos citar a concorrência com os produtos produzidos em outros países, em especial na Ásia, que acabam tendo preços mais atrativos em consequência do baixo custo de produção, que é como acontece na China, né? A China, ela é um grande concorrente, na verdade, para os Estados Unidos, porque a China ela tem aí produtos de baixo custo. Então a China produz bastante, produz com preço mais baixo e ela é um grande concorrente. Então tem várias indústrias que estão fechando depois da entrada dos produtos chineses, tá? Aí para entender o Sunbelt, que é o cinturão do sol, é preciso antes destacar o contexto histórico do seu surgimento. Essa região recebeu investimentos durante o período da Guerra Fria, em que o governo estadunidense, temendo um ataque da União Soviética, optou por realizar um processo de desconcentração industrial, levando indústrias estratégicas como as bélicas e as espaciais. Indústria bélica, gente, é a indústria de armas, tá?
bélicas e espaciais para outras áreas. Além disso, esse período é marcado pela terceira revolução industrial, que é a revolução voltada para ciência, tecnologia e informática, tá? Aí que ocasionou o surgimento de indústrias tecnológicas. Das principais indústrias do Sunbelt, destacam-se as de alta tecnologia, como química fina, robótica, biotecnologia, informática, aeroespacial e microeletrônica. A área conta ainda com importantes tecnopolos, que são os polos de tecnologia, tá? Cidades que concentram mão de obra especializada, indústrias e centros de pesquisa. Entre as principais cidades que compõem a região, podemos citar Portland, Seattle, São Francisco, Los Angeles, Austin e Houston. É na região da costa oeste do estado da Califórnia que se encontra uma importante área industrial voltada ao setor de informática, o Silicon Valley, que é o Vale do Silício, que abriga importantes empresas desse ramo. Observe o mapa ao lado, que é esse mapa que a gente acabou de ver, tá certo? Aí, além das atividades industriais, a produção agropecuária também se destaca, sendo beneficiada por solos férteis, área com relevo plano e climas que propiciam essa produção. Aí a gente tem aqui a vista parcial da cidade de Seattle, tá? Que é uma cidade com importantes tecnopolos. Na página 414, ele continua falando a respeito da questão da agricultura. Como eu falei para vocês, tudo lá é dividido em cinturões. Então, a agricultura também é voltada para essa área de cinturões. Tinha o cinturão do milho, o cinturão do trigo, o cinturão do algodão, que são os 3 cinturões mais importantes. Mas a gente tem outros cinturões também. Tem o cinturão do laticínio, tem o cinturão das frutas tropicais, tem o cinturão do consumo diário. Então, tem outros cinturões aí, tá certo? São áreas que são especializadas na produção, na agropecuária desse tipo de produto, tá bom? Por isso que a gente dá o nome de cinturão, porque é uma área que produz em grande quantidade desse produto aí. Aí a agricultura emprega pequena parcela da população economicamente ativa. Gente, população economicamente ativa a gente também já viu no começo desse ano, que é a população que está em idade de trabalhar. Nem são crianças mais e adolescentes, nem são pessoas com idade de aposentar, tá? Então, são pessoas aí que estão na idade hábil para o trabalho. Aí aqui. E tem baixa participação no PIB. Apesar disso, esse setor é de extrema importância, pois apresenta alta produtividade, o setor agrícola, viu? Outro fator de destaque é a grande produtividade agrícola, graças às modernas tecnologias, que contribuem para a redução da participação do trabalho humano e o aumento da utilização de máquinas e equipamentos agrícolas. Então, ó, a modernização do campo, né? Então, a gente tem pouquíssima participação, digamos assim, de agricultura familiar nos Estados Unidos. A gente tem mais áreas voltadas aí para o agronegócio, tá? O cultivo agrícola dos Estados Unidos também é dividido em belts, ou cinturões agrícolas, marcados pelo zoneamento da produção. Então, zona de produção daquele produto em grande quantidade, tá certo? Então, por isso que a gente chama de cinturão, como eu falei para vocês agora há pouco. Entre os principais, podemos destacar o Corn Belt, que é o cinturão do milho, o Cotton Belt, que é o cinturão do algodão, o Dairy Belt, que é o cinturão do leite ou dos laticínios, o Elite Belt, que é o cinturão do trigo, e o Ranching Belt, que é o cinturão da pecuária, conforme o mapa a seguir. Aí no mapa aqui, ó, ele tá dando destaque. De acordo com a legenda, vocês conseguem identificar onde é cada cinturão agrícola, tá certo? Então, a gente vai continuar, gente, na nossa aula online. Na próxima aula, a gente vai estar vendo aí sobre essas questões geopolíticas, tá? Questão de 11 de setembro, terrorismo, a rixa que os Estados Unidos têm com a Coreia do Norte e assim por diante, tá bom? Então, são questões geopolíticas atuais. A gente vai estar vendo na próxima aula. Então, a gente continua na nossa aula online. Bons estudos!